Essa pergunta do fã aqui é uma pergunta safada, que é muito em questão da Bonnie vir a se tornar ou não uma Mugiwara. Isso significa que o Caribou também ouviu o fim do sonho do Luffy? Essa pergunta aqui é polêmica porque gerou treta. Porque faz total sentido o fã se questionar se o Kobe realmente se tornaria um almirante, porque ele entregou sua carta de demissão para a Marinha. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler o SPS de número 107 do volume 107 de One Piece, que é uma sessão de perguntas que o Oda responde dos fãs. A gente vai ler ele aqui na íntegra, e os spoilers de One Piece estão prestes a sair. Quando sair, eu trago aqui no canal também. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora lá para o site do Reddit, que a rapaziada que traduziu o SBS de volume 107 está lá, e a gente já vai começar a comentar pelo comentário do Oda. Ele fala sobre o live action de One Piece e ele diz o seguinte: a série live action de One Piece foi mostrada para o mundo inteiro, esse era o objetivo do Oda, e fico feliz que as pessoas gostaram muito do trabalho. Um pensamento passageiro, mas se Naki, que interpretou o Luffy, e os outros atores estão a caminho de se tornarem grandes estrelas de Hollywood, isso significa que me tornarei amigo dessas grandes estrelas? Isso é maravilhoso! Todos os tripulantes, por favor, não esqueçam de mim, ok? Então o Oda quer ficar amigo das estrelas famosas de Hollywood. Ok, eu vou voltar, vou desenhar no meu quarto como de costume. Vamos começar o SBS 107 agora mesmo. E aí a gente já vai aqui para as perguntas dos fãs, que os fãs mandaram, tem até imagens aqui, eu vou abrir as imagens para vocês. E a gente vai para a primeira pergunta, que é sobre a aparência do Imu-sama. Leitor, a verdadeira aparência de Imu-sama pode ser alguém com uma boca muito pontuda? Olha as perguntas que o Oda recebe e olha as perguntas que ele escolhe para responder em SBS. E o Oda vai lá e responde: ok, vou deixar essa mensagem como visto. Parece haver mais texto, mas está cortado por enquanto. Então, pode ser que o Oda falou mais alguma coisa, só que ficou cortado. Mas a gente tem uma imagem para essa pergunta que o próprio Oda desenhou. Que o próprio Oda mostrou aqui pra gente. Ó, como seria a representação do fã de como é o Imu-sama. Espera aí que deu um bug aqui, vou atualizar a página. Ó, vê só como o Imu-sama... Vê só como o Imu-sama não seria bonito. Desenhado, não sei se foi pelo Oda ou se foi desenhado pelo fã que mandou esse desenhozinho na cartinha dele. Mas o Oda foi lá e respondeu. Então essa seria a aparência do Imu-sama. Vocês gostaram? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. A segunda pergunta é: vê só o naipe das perguntas que Oda responde. Quando Vegapunk ainda tinha cabeça enorme, como ele a lavava? Cara, o tanto de pergunta que tem, o tanto de mistério que tem o One Piece. Ó as perguntas que os caras mandam pro Oda, mano. E olha a resposta do Oda, certo? Ele mergulha a cabeça em uma piscina cheia de peixes esfregadores. E eles limpam sua cabeça. Tenho certeza que esses peixes esfregadores o Oda inventou agora por causa dessa pergunta só para responder esse fã. Porque não existiam esses peixes esfregadores e ele nunca tinha pensado como é que o próprio Oda nunca tinha pensado em como o Vegapunk lavava a sua cabeça. Assim como o Mr. Tree apareceu boiando lá no cassino do Crocodile e ele é usuário de Akuma no Mi. Aí o Oda foi lá e inventou uma madeira que boia super bem e aí essa madeira estava debaixo do Mr. Tree, por isso que ele não morreu afogado. Então o Oda inventou esses peixes esfregadores aqui, e a gente também tem a imagem de como é o Vegapunk lavando a sua cabeça. Aqui, ó, o Vegapunk de barriga para cima, a cabeça dele aqui na piscina, e os peixes aqui limpando a sua cabeça. É isso, né? SBS do Oda, de One Piece. Vamos para a próxima pergunta, que essa aqui é bastante interessante. Leitor, qual é o nome da Akuma no Mi da Bonnie? Eu sei que muitas perguntas semelhantes foram enviadas para você, mas conte-nos. Aí o Oda vai lá e responde: sim, já me perguntaram muitas vezes e percebi e pensei comigo mesmo, ainda não revelei, é o Toshi Toshi no Mi, que permite ao usuário alterar livremente as idades. Para o bem de quem não leu o SBS, preciso mencionar isso também na história principal. Então, assim como a Akuma no Mi do Kid, que é se eu não me engano é a Jiki Jiki no Mi, se eu não estiver enganado,
O Oda só não tinha revelado ainda na história porque ele não tinha se tocado que não tinha revelado. Aí perguntaram no SBS, aí no próximo capítulo que o Kid apareceu, ou que ele teve destaque, o Oda colocou lá o nome da Akuma no Mi dele. Mas essa revelação é interessante porque tinha uma teoria de que a Akuma no Mi que a Bonnie tem hoje em dia poderia ser a Toki Toki no Mi, que era a fruta da Toki, e aí só que ela usava com poderes diferentes, com usos diferentes, na verdade. Ela ainda trabalhava com a passagem do tempo, só que de uma maneira não tão absurda quanto é viajar para o futuro. E pode ser que viajar para o futuro seja um poder, até o despertar dessa Akuma no Mi. Só que, como o Oda revelou que é a Toshi Toshi no Mi e não a Toki Toki no Mi, então a Toki Toki no Mi ainda tá por aí. A não ser que quando a Toki morreu, ela reencarnou, mas só que lá no passado. E aí a gente não vai saber com quem essa Akuma no Mi tá hoje em dia. Mas a Akuma no Mi da Bonnie foi revelada sendo a Akuma no Mi da idade, ou do ano, onde ela pode alterar livremente a idade de uma pessoa, não permanentemente, e de um objeto. Isso aí já seria permanente. Como ela destruiu um cadeado da sala que tem as memórias do Kuma, e aquele cadeado ali não volta mais. Então, é basicamente isso. Acho que tem uma imagenzinha aqui, mas eu acho que a imagem é só da pergunta do leitor e a Bonnie aqui de canto, mas é tecnicamente só isso. A próxima pergunta é: por que o Luffy chama a Bonnie pelo nome? O leitor: quando o Luffy conheceu a Bonnie, ele a chamou de Bog, mas rapidamente mudou para Bonnie. Existe alguma razão particular para isso? Essa pergunta do fã aqui é uma pergunta safada, que é muito em questão da Bonnie vir a se tornar ou não uma Mugiwara. Porque o Luffy, ele só se dá o trabalho de lembrar o nome daquelas pessoas que ele gosta que fazem parte do seu bando. De outras pessoas, ele dá apelidos até que carinhosos, mas não chama diretamente, por alguma característica física da pessoa, mas não chama a pessoa diretamente pelo nome. Diferente de como é com os Mugiwaras, que ele realmente chama eles pelo nome. Essa foi a pergunta safada do fã, ou que o Oda respondeu. Na verdade, foi alterado na imagem da direita. Mas antes disso, quando Luffy soube que o pai da Bonnie havia se transformado em um ciborgue, ele ficou animado e disse: isso é legal. Ele se arrependeu e a chamou de Bog, e foi imediatamente corrigido, o que fez se sentir tão estranho até mesmo pro Luffy, então ele nunca mais cometeria esse erro. Eu, tecnicamente, não entendi o que o Oda respondeu aqui pro fã. Olhando aqui na imagem, deixa eu só colocar aqui para vocês. Acho que foi no momento em que eles sobem eles caem na ilha de Egghead e sobem a escada até a ilha realmente, para que eles vissem todo aquele cenário futurista. Então, posso dar uma olhadinha depois e botar aí na tela para vocês quando o vídeo sair, na hora da edição. Mas eu não entendi muito bem do que o Luffy se arrependeu. Se arrependeu de ter gostado que o pai da Bonnie se tornou um ciborgue, porque depois ela chora dizendo que ele perdeu todas as memórias ou não curtiu muito esse fato, e aí ele se achou estranho e chamou ela pelo real nome dela. Mas o Luffy chamar pelo nome da Bonnie, isso aí já é um indício muito grande de que, sei lá, no futuro, ela possa se tornar uma Mugiwara. Continuando, nós vamos para a pergunta 5? Acho que é a pergunta 5 ou aqui é só a figura 5. Leitor, no capítulo 1076, Lucky Hooks disse: Yahahaha, você é quem fala, Beck. Com quem você acha que ele está bravo? Então, isso significa que foi o Ben Beckman que pegou o braço do Kid? Isso aqui, o Oda respondeu, mas acho que era algo que a gente já tinha inferido pelo contexto da situação. Eles disseram que o Kid não chegou a ver o Shanks, e o próprio Lucky Who no capítulo diz que, ou dá a entender que, de quem será que ele tá mais com raiva? Ben Beckman. Então, dava para inferir que realmente tinha sido Ben Beckman que tinha arrancado o braço do Kid. Mas alguém perguntou e o Oda foi lá e respondeu: sim, parece. Este é o mundo dos piratas, onde só permanecem os fortes. E aí, quando o Kid encontrou o Yonkou, o capitão, tomou hit kill, perdeu o navio, perdeu o bando, perdeu tudo. A gente não sabe nem se ele vai voltar para a história ainda. Ou se ele realmente não morreu. Sobre o sonho do Luffy e Caribou, essa pergunta aqui é polêmica e interessante, a gente vai comentar sobre ela aqui. Leitor, Oda-san,
Quando o Luffy estava falando sobre o fim do seu sonho, o Caribou estava por perto dentro de um barril. Isso significa que o Caribou também ouviu o fim do sonho do Luffy? Essa pergunta aqui é polêmica porque gerou treta na época e a gente se questionou, pelo menos eu me questionei, o que o Caribou iria fazer com essa informação se ele realmente soubesse. Porque o Oda tem colocado o Caribou em diversos momentos interessantes da obra, para que ele pegue ali diversas informações, como a de que a Shirahoshi é a Poseidon, e o que ele vai fazer, ou para quem ele vai dar essa informação. Com o sonho do Luffy, a gente pensou a mesma coisa. Mas parece que não foi bem assim, porque o Oda responde: muitas pessoas ficaram incomodadas com isso, mas por favor, olhem a página anterior. Foi dito em voz alta, mas quase inaudível. Não alcançou dentro do cano. Então está tudo bem. Foi apenas a tripulação do Chapéu de Palha que ouviu o fim do sonho do Luffy. Menos mal. Então a gente já é um ponto a menos pra gente se preocupar em relação ao Caribou ter essa informação do que é o verdadeiro sonho do Luffy e quem sabe revelar mais pra frente. Ou até ele realmente ter ouvido e muita gente que é fã dele, não sei como é que o cara tem fã, imaginar que ele poderia se tornar um Mugiwara porque ouviu esse sonho do Luffy. Mas ainda bem que ele não ouviu, graças a Deus. Mas o Oda também coloca uma imagem aqui para ilustrar isso. Só que eu aceito o fato de que ele não ouviu porque estava tampado ali, não daria para ouvir. Mas olha a proximidade dele do Luffy, que falou isso em voz alta. O Caribou tá bem aqui perto, é o quê? 3 metros? 3 metros do Luffy deitado no chão? Então existia a possibilidade realmente dele ter ouvido o que é o verdadeiro sonho do Luffy. Vamos continuar, porque aqui é outro besteirol que o Oda sempre responde. Leitor: olá, Oda-sensei. Se os antigos e atuais 3 almirantes, referindo-se a Kainu, Kizaru e Aokiji, estivessem no mundo real, que tipo de profissão eles teriam? Aí o Oda vai lá e responde: acho que todos os 5, Oda inclui Fujitora e Ryokugyu, ao que parece, né, ele inclui esses 2, seriam apresentadores de rádio, All Night Nippon dos 3 almirantes. Pra quem não sabe, vai e procure. Isso é o que o Oda diz. Mas aí tem uma nota aqui de quem traduziu, que esse All Night Nippon, também conhecido como All Night e ANN, é um programa de rádio japonês transmitido pela Nippon Broadcasting System e outras estações de rádio das 1 às 5 horas. Basicamente, é isso. Besteirol que o Oda responde. E aí nós vamos para outra pergunta que também é bem interessante. Leitor: no passado, o objetivo do Kobe era se tornar um oficial comissionado da Marinha, volume 1, capítulo 7. Mas agora ele quer ser almirante, volume 45, capítulo 453. Será que sua posição ainda aumentaria, mesmo se ele agora fosse um membro da SWORD, cujos documentos de demissão já foram formalmente apresentados? Essa dúvida é bastante interessante e me impressiona o Oda ter respondido ela, porque faz total sentido o fã se questionar se o Kobe realmente se tornaria um almirante, porque ele entregou sua carta de demissão para a Marinha. Só que essa carta ainda não foi aceita. Se ela for, o Kobe deixa de ser um marinheiro e tecnicamente não pode se tornar um almirante, não realizaria o seu sonho. Mas o Oda vai lá e responde: Oda, sim. Então o Oda diz que o Kobe ainda pode se tornar um almirante. A explicação sobre o SWORD foi um pouco complicada. No capítulo 1080, o Aokiji disse que a apresentação formal de documentos eles podem ser rejeitados a qualquer momento. Isso significa que eles confiaram sua renúncia, mas ainda não foram demitidos, liberados ou rejeitados. No caso de um soldado da Marinha ser pego e se tornar refém, os fuzileiros navais reconhecerão sua renúncia ali. E ali dirão: aquele cara não é um soldado da Marinha, e vão abandoná-los. Aqueles que concordam com isso, para poderem lutar como quiserem, são soldados da Marinha chamados de espada, ou a galera que faz parte da SWORD. Tecnicamente, o que o Oda está dizendo é que os marinheiros, para lutarem da forma como eles quiserem, eles entregam sua carta de demissão. Mas a carta fica lá na Marinha para eles aceitarem ou rejeitarem no momento que eles quiserem, dependendo da sua vontade. Se o marinheiro for capturado, eles aceitam e o cara já não faz mais parte da organização, porque a Marinha tecnicamente teria que lutar contra os piratas para pegar de volta aquele cara, ou teria que negociar com os piratas para pegar aquele cara de volta.
Mas se eles quiserem que o cara se torne um almirante ou suba de patente, ou o cara se torne uma força que a marinha não pode deixar escapar, eles rejeitam essa carta de demissão e o cara continua na marinha e vai subindo de patente. Acho que tecnicamente foi isso que eu entendi dessa resposta do Oda. E para fechar, mais um besteirol do Oda, mas que traz um sentimento ou traz mais uma proximidade entre dois personagens interessantes que vão ser importantes no futuro. Leitor, parece que Hibari, membro da SWORD, tem um lindo urso de brinquedo em sua mochila. Quero saber os detalhes. Aí o Oda vai lá e cria todo um contexto, uma história triste para esse ursinho, como é de praxe do Oda, como é One Piece. Que qualquer coisa, uma pedra, tem uma história emocionante que vai te fazer chorar no final. Então Oda foi lá e criou essa história para esse ursinho. Oda, você notou, esse é um urso amuleto da sorte que Hibari guarda desde pequena. Certa vez, Kobe salvou sua vida em um campo de batalha, mas perdeu o urso. Poucos dias depois, o Kobe ficou ferido e um superior o repreendeu severamente. Nas mãos de Kobe estava o urso. Kobe voltou ao campo de batalha e procurou o tesouro de Hibari. Hibari estava chorando e agradecido. Ela secretamente chamou o urso de Kobe-senpai. Eu sou bastante estúpido, então não sei se ela está de ponta cabeça por ele ou não. Aqui o Oda tá dizendo que é estúpido, que não sabe se vai ter ou se tem um romancezinho entre eles, mas tecnicamente basicamente é isso que existe. Depois que o Kobe foi lá e pegou o urso dela de volta, além dela já ter aquele sentimento de agradecimento porque o Kobe salvou sua vida, agora o Kobe faz parte ali de um futuro que ela quer pertencer, ou de um futuro dela que ela quer que o Kobe pertença. Ainda mais chamando o próprio urso de Kobe, ou apelidando o próprio urso de Kobe. Então esse foi o SBS de número 107 de One Piece. Quero saber as suas opiniões em relação a esse SBS, se essas perguntas foram interessantes, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Quando o spoiler de One Piece sair, eu volto aqui pra gente comentar os spoilers iniciais e a gente traçar aqui diversas opiniões sobre esses spoilers. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!